Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do curso de GraphQL aqui do Code for the Win. E nesse vídeo a gente vai fazer a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento. A gente vai construir o nosso back-end, o nosso servidor, para a gente iniciar o desenvolvimento prático da nossa aplicação. Então vamos sair um pouco da teoria e começar a, a fazer a prática. Nesse vídeo a gente vai construir um monorepo para construir o nosso servidor. Por quê? Porque no futuro, mais à frente no nosso curso, a gente vai construir um cliente para consumir o nosso servidor que a gente vai começar a construir agora. Então, como eu já sei que terá um cliente e servidor, eu não quero gerenciar esses dois projetos em repositórios diferentes. Então, eu vou construir um repositório só, que será um monorepo, e primeiro a gente começa a trabalhar com o servidor, com o back-end, e no futuro a gente só adiciona um pacote novo, que seria o nosso cliente. Então, no vídeo de hoje vai ser isso: criar um projeto, criar um monorepo, criar o nosso servidor em GraphQL, e nas próximas aulas a gente já começa a implementar toda a nossa lógica no nosso servidor. Então, deixa eu tirar minha cara daqui e bora pro código. Beleza, eu abri a minha ideia aqui com uma pastinha GraphQL vazia. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui primeiro e vamos dar um yarn init -y para ele criar um package pra gente, beleza? Aqui. Sem muito segredo. Aqui eu vou adicionar uma propriedade chamada Workspace. Workspace e aqui dentro Packages. Packages é uma array, beleza? E aqui eu vou colocar uma pastinha Packages barra asteriscos. Esse barra asterisco aqui é um wildcard, em inglês aqui tá ótimo. Significa que significa basicamente barra qualquer coisa, beleza? Então, por exemplo, vamos adicionar uma pastinha package aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Ou seja, ele está falando aqui, ó, os meus workspaces, os meus repositórios, tá dentro de packages. O meu workspace, aliás, package, as minhas packages do meu workspace estão dentro desse path aqui, que é uma pastinha packages, e tudo que está dentro da pasta package. Então, toda a pasta que eu colocar aqui vai ser um pacote novo. Se eu não tivesse feito isso aqui, eu teria que especificar. Então, package.backend. Aí, isso daqui seria um pacote do meu repositório. Mas como eu fiz isso aqui, qualquer pasta que eu colocar aqui vai ser um projeto novo. Então, vamos vir aqui escrever server. Ou seja, nós já temos o nosso servidor. Vamos entrar nesse servidor, né? Vamos dar um cd packages, server, beleza, já estou lá. Agora a gente vai começar a construir o nosso servidor aqui. Para isso, vamos criar um arquivo novo, vou criar aqui mesmo, chamado main.mjs. Eu vou utilizar mjs porque eu estou utilizando o Node 16, eu vou utilizar o Node 16 para não precisar usar Babel para transpilar código. Então, a gente já vai utilizar aí os módulos nativos do Node. Beleza, vamos dar um console.log aqui só para server is running. Só para ver que tá indo, né? Vamos vir aqui e vamos criar um script para startar o nosso servidor aqui do nosso package root. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um run, vamos chamar de run server. Esse run server vai fazer o quê? Eu vou dar um yarn workspace. O nome do nosso pacote, aqui. No caso, ele não existe ainda, então vamos dar um yarn init -y. Eu também preciso de um pacote, de um package, aliás, para o meu projeto. Aqui, beleza, server. Então vamos dar um yarn workspace no server e a gente vai executar run o comando start. Então a gente precisa definir esse comando start aqui. Então scripts start vai dar um load em main.mjs. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou executando, eu estou mandando o meu monorepo executar o script start do meu pacote server. Meu pacote server, esse cara aqui, ele vai executar o script start. Vamos executar aqui, eu acho que vai dar erro. Não, server is running, beleza, deu certo aqui. Vamos executar aqui.
Yarn not found. Aqui eu preciso editar as minhas variáveis aqui, colocar o node 16, o yarn no 16 também. Opa, eu coloquei o yarn. Aqui. Já tava certo. Então, executou aqui. Are you sure currently in workspace? Cannot find the root of your workspace. Yarn workspace. Server. Packages. Server. Será que é workspaces aqui? Acho que não. Find the root of your workspace. Eu acho que pode ser workspaces aqui. Workspace can only be enabled in private. Ok. Ele tá falando aqui que monorepos, workspace no caso do Yarn, precisa ser o repositório privado. Então, beleza, ok. Eu tava esquecendo de colocar um S aqui, é workspaces, não workspace. E o repositório ele precisa ser privado. Beleza, deu certo aqui. Agora a gente basicamente tem, claro que está muito cru, mas basicamente a gente já tem o nosso monorepo com o nosso servidor aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na documentação do Apollo Server e eu vou explicar primeiro, né, o que é o Apollo Server. O Apollo Server, ele é, como o próprio nome aqui diz, ó, Apollo Server é Open Source Spec Compliant GraphQL Server. Basicamente é uma plataforma para a gente criar o nosso servidor em GraphQL. Então o que ele oferece para a gente? Ele oferece tratamento de erro, tratamento de cache, várias e várias APIs para a gente trabalhar com GraphQL, para a gente não precisar implementar error handling, por exemplo. Ou tratamento de cache, aqui ó, security, ele dá muita coisa aqui pra gente já pronta, porque a gente só precisa utilizar os recursos. A gente não precisa se preocupar em implementar para depois usar o recurso que a gente quer. Então, a gente vai utilizar o Apollo Server para construir o nosso servidor em GraphQL. Beleza, então vamos lá. Vamos vir aqui, então Get Started. Se você quiser ler isso aqui, eu recomendo, porque daí você já fica um pouco mais awareness do que é o GraphQL, para que ele serve. Essa documentação ela é muito boa, tá, pessoal? Então, Get Started aqui, ele está mandando dar um init. A gente já fez isso. Instalar essas duas bibliotecas aqui. Então, vamos vir aqui no terminal. A gente já está na pasta server e vamos dar um yarn. Ele instalou com npm, mas eu vou colocar o yarn. Yarn add Apollo Server e GraphQL. Beleza? Enquanto isso, ele dá o setup aqui recomendado com TypeScript, mas a gente, no caso, vai usar JavaScript, beleza? Aqui ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo um import do Apollo Server, o Standalone Server. São dois pacotes aqui para a gente subir o nosso servidor. Aqui ele define o esquema. Aqui ele continua explicando. Aqui ele, na verdade, cria um mock data do esquema que ele criou aqui, mas isso não é relevante para a gente agora. Ele define o resolver para o esquema e para o mock data que ele construiu ali em cima. E aqui ele de fato starta o server, que é o que a gente quer. Então vamos copiar esse código aqui. Vamos lá no main. Beleza, Apollo Server. E depois ele dá um listen na porta 4000. Ele dá um console.log. A gente precisa da importação que ele fez lá em cima. Então vamos importar aqui. Esses pacotes eles estão instalados. Então, aqui a gente faz a construção do nosso servidor. E para fazer a construção do nosso servidor, a gente precisa passar o esquema, que ele chama de type devs, e os resolvers. Um resolver para resolver o esquema que a gente definiu. E com isso daqui, ele consegue, através dessa biblioteca aqui, dessa API, construir o nosso servidor.
E aqui ele executa o nosso servidor na porta 4000. Não tem muito segredo, beleza? Isso aqui retorna uma promise, por isso que ele dá um await e ele desconstrói a URL. Então a gente poderia chamar aqui de server response e colocar server response.url. Ele apenas desconstruiu aqui a URL. Então vamos fazer o seguinte. Lá no exemplo, ele definiu o esquema, o resolver, bem grande aqui, ó, book, query, books, mas a gente vai fazer algo bem simples. Vamos primeiro chamar o typedefs. A gente vai criar uma query, type query. Não se preocupa sobre os termos técnicos, que é de fato uma query. Aliás, apesar da gente já ter visto, mas isso vai ser explicado com mais detalhes ao decorrer do curso. Mas query é uma maneira da gente consumir os dados, o cliente consumir os dados do nosso servidor. Vamos chamar de nome, query nome. Get name, aliás, get name. Ela vai retornar uma string, beleza? Simplesmente isso. Vamos construir também os nossos resolvers, que é o seguinte, ele vai resolver só o tipo query, que é um objeto. Dentro de query, a gente tem o getName. GetName, ele é uma função, certo? Que vai retornar um nome. No caso, o meu nome, Fernando Lima. Beleza. A gente já definiu os typedefs, os resolvers, construiu, passou esses dois caras para o Apollo Server, ele criou uma instância aqui do server e a gente executou esse server na porta 4000. Vamos tentar executar? Executar o run server. Opa, tá bem errado aqui, né, o nome. Mas ele executou, vou vir aqui, ó, é server. Ele executou server ready at 4000. Vamos executar aqui. Esse é um playground. Deixa eu limpar isso aqui, que é de consultas antigas. Esse é um playground que o Apollo Server constrói pra gente, tá, pessoal? Beleza. As queries que tá aqui, ó, se a gente voltar, tem o... Opa, ele executou. Tem o tipo query aqui, getName. Vamos adicionar nesse maisinho aqui. Oh, meu Deus. Vamos adicionar nesse maisinho aqui e ele vai construir a query pra gente. Se a gente executar, Fernando Lima. O que está acontecendo aqui? Isso aqui, esse playground, ele está simulando o nosso cliente. Então, o nosso cliente escreveria uma consulta como essa e mandaria para o nosso servidor. Chega aqui no nosso servidor, ele valida essa consulta aqui que eu escrevi contra esse esquema aqui. Beleza, existe a query getName? Existe. Ela retorna uma string. Beleza, vamos lá no nosso resolver. Tem um resolver para a função getName? Tem, esse cara aqui. Retorna Fernando Lima. E é o que ele retornou aqui, Fernando Lima. E aqui não tem muito segredo. Construiu o servidor e executou o servidor. Beleza, pessoal? Nessa aula foi isso. O que a gente fez aqui? A gente construiu um monorepo. Nesse monorepo a gente adicionou o pacote server. E nesse server a gente criou o básico do básico aqui de um servidor GraphQL utilizando o Apollo Server. Nas próximas aulas a gente vai continuar a implementação da lógica desse servidor para começar a construir de fato a nossa aplicação. Esse vídeo foi apenas um vídeo simples de setup. E é isso. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer erro aí, deixe nos comentários que eu vou responder vocês. Espero que tenham gostado e espero vocês nas próximas aulas. Valeu, pessoal!